Paz do Senhor, meus amados, queridos irmãos, nós estamos aqui mais um dia abençoado para estudarmos uma lição, Privilégio de estudarmos juntos aqui a lição de número 13, encerrando esse trimestre, que foi maravilhoso, falando sobre família e o projeto de Deus. E nós tivemos muitos privilégios ao longo desse trimestre. Tivemos a oportunidade de ter o autor da revista, o pastor Valdir, juntamente conosco aqui em um seminário na nossa igreja, nos dando uma aula modelo, nos ensinando aquilo que Deus colocou no coração dele a respeito desse assunto. E Deus nos proporciona o privilégio de hoje estarmos finalizando esse trimestre, estudando a lição número 13, que vai fechar esse trimestre falando sobre família, citando personagens bíblicos que salvaram suas famílias. Eu glorifico a Deus pela oportunidade, quero ser grato a Deus pela oportunidade. Também quero agradecer ao pastor Moisés, nosso pastor presidente, pela oportunidade, por incentivar e investir na escola dominical da forma como ele tem feito. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui estudando com os irmãos. Também nosso superintendente, pastor Eli, e todos os demais professores, todas as pessoas que são, assim como eu também, apaixonados pela escola bíblica dominical, que tem no coração esse desejo de estar aprendendo mais através da palavra de Deus. E também eu sempre faço menção do evangelista Elaine, que é quem faz todo o trabalho de edição do vídeo, depois para ele chegar aí com qualidade no YouTube. Bom, nós vamos iniciar essa aula. Eu quero convidar você a compartilhar com aquele seu amigo, aquela pessoa que não pode, porventura, estar na escola dominical por algum motivo de trabalho ou de viagem, para que ele também possa participar do fechamento desse trimestre conosco. E não somente os vídeos da Escola Bíblica Dominical, mas compartilhe também os vídeos do canal da AD Brasil JF, que eu tenho certeza que vidas serão abençoadas, pessoas serão abençoadas. Amados, vamos fazer uma oração, pedindo a Deus direção por essa aula que nós vamos estudar. Amado eterno Deus, somos gratos pela oportunidade de estarmos aqui estudando a Tua Palavra, aprendendo um pouco mais acerca daquilo que o Senhor quer falar nos nossos corações. E hoje, ó Deus, através desses 3 personagens bíblicos, ó Pai, que venham nos ensinar a nos moldar também, e assim como eles lutarem, defenderem suas famílias, nós possamos também, de igual forma, Pai, estar fazendo isso também de acordo com a Tua vontade. Fica conosco, fala conosco, nos dê direcionamento no estudo dessa aula, é o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amados, o tempo passa muito rápido, a gente não pode perder tempo, mas a lição de hoje, número 13, o título nós já lemos, mas comentando novamente, fala personagens bíblicos que salvaram suas famílias. Nosso texto áureo, ele se encontra em Gênesis capítulo 7, versículo 1, e diz o seguinte: Depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a sua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Gênesis capítulo 7, versículo 1. É interessante, meus amados, quando nós começamos a já nos atentar para esse texto áureo escolhido para essa lição, é que Noé foi um exemplo, em primeiro lugar, para a sua família. É interessante que o texto bíblico ele nos faz entender, e o tópico 2 dessa lição também nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre Noé, mas é interessante que Noé ele se apresenta como personagem que é exemplo para a sua família. E nós vamos ver na introdução que fala que Noé não conseguiu ganhar pessoas no mundo para Cristo, mas a sua casa e a sua família entraram com ele na arca. Então, que o nosso exemplo também possa, primeiro, ser para os de casa, primeiro para as nossas famílias, e depois também alcançar as pessoas lá fora com a mensagem de Cristo. Verdade aplicada. Cada discípulo de Cristo tem a responsabilidade, olha, eu grifei essa palavra responsabilidade, de procurar, também grifei, conduzir os da sua família à salvação em Cristo, no poder do Espírito Santo. Então, a verdade aplicada ela nos chama atenção para 2 pontos interessantes. Primeiro, é nossa responsabilidade como discípulo de Cristo. Quando nós vemos lá em Provérbios 22, 6, que nos ensina, que nos mostra que nós devemos ser exemplos e ensinar no caminho, ou seja, junto no caminho a criança, ela chama atenção para que nós, pais, família, possamos ser exemplos para os demais. Então, é nossa responsabilidade o quê? Conduzir primeiro a nossa família e depois os perdidos a Cristo. Amém? Nós temos 3 objetivos nessa lição.
mostrar a decisão que Josué tomou pela sua família. Nós vamos estudar isso no tópico primeiro. E eu destaco a palavra decisão. A decisão que Josué tomou. Nossa vida é feita de escolhas, e essas escolhas estão baseadas em decisões que nós tomamos. O segundo objetivo da lição: ressaltar a obediência de Noé a Deus. Eu destaco a palavra obediência. Noé foi bem sucedido nos seus projetos porque ele obedeceu a Deus, no momento em que não caía chuva sobre a terra. Ele obedecer a Deus para construir uma arca foi uma prova de fé, foi uma prova de obediência irrestrita àquilo que Deus havia falado com ele. Nós vamos ver isso mais especificamente no tópico 2. E a terceiro objetivo da lição: enfatizar a boa atitude de Raabe ao crer em Deus, de crer em Deus. Eu destaco aí a palavra atitude. Raabe foi uma mulher de atitude. Ela teve também, assim como os demais, escolhas, decisões, ela teve a atitude de fazer a escolha correta. Bom, nosso texto de referência está em Josué capítulo 24, versículo 15, um texto bem conhecido, que fala: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, meus amados, a gente vai, no tópico primeiro, aprofundar um pouquinho mais, mas é interessante que Josué ele convoca o povo na condição de líder, o sucessor de Moisés. Ele convoca o povo e ele começa ali a relembrar, antes do povo voltar cada um para sua casa, para a terra que foi escolhida, antes de receber a sua herança, na terra prometida, de fato, cada tribo ir para a sua herança, para o local designado, Josué chama esse povo e ele começa a destacar, relembrar a esse povo tudo aquilo que Deus havia feito por eles. Destacando que Deus é o verdadeiro Deus, chamando a atenção desse povo para ser fiel e obediente a Deus, porque Deus havia livrado do Egito, Deus os poupou no deserto e Deus cumpriu a promessa verdadeira de eles entrarem na terra prometida. Eles estavam diante da promessa agora. E me chama a atenção nesse texto que, primeiro, Josué escolhe por toda a sua casa, na condição de líder, na condição de autoridade naquele momento. Ele fala para o povo: olha, vocês têm o direito de escolher, vocês são livres, vocês têm livre-arbítrio, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. E também o nosso texto de referência em Hebreus capítulo 11, versículo 7 e o versículo 31. Hebreus capítulo 11 é conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé, um texto talvez mais esclarecedor sobre a fé na Bíblia. E ele cita vários personagens, é conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé porque ele cita vários personagens bíblicos que demonstraram ao longo da sua vida, através de escolhas, decisões, a sua fé em Deus, a sua fé irrestrita em Deus. No versículo 7 fala que pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, ou seja, fé, ele teve que acreditar naquilo que ainda não acontecia, não se via, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Então é interessante que lá em Hebreus capítulo 11, versículo 7, fala que Noé preparou a arca para a salvação primeiro da sua família. Ele não via a chuva acontecer. Ele não estava vendo tempestade, mas ele já estava obedecendo à voz de Deus e se resguardando, preparando aquilo que seria a salvação para ele e sua família no futuro. Nós precisamos ser muito sensíveis à voz do Senhor. Nós precisamos ser muito sensíveis àquilo que Deus está nos chamando a atenção. Muitas vezes Deus está nos alertando, nos preparando para algo que futuramente vai acontecer, que pode ser um laço, um embaraço muito grande em nossas vidas. E Deus está nos preparando, nos alertando. Então esse trimestre, meus irmãos, veio nos preparar, primeiro, a nos aproximarmos mais de Deus, e segundo, a mantermos mais o cuidado com a nossa família, a preocuparmos mais com o cuidado da nossa família. E o versículo 31, pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Nós vamos ver lá no tópico 3 também dessa lição, a história de Raabe, uma prostituta que depois de demonstrar a sua fé em Deus e aceitar e reconhecer Deus como seu Salvador, ela também
faz parte da galeria dos heróis da fé, inclusive fazendo parte da genealogia de Jesus, sendo Jesus um descendente de Raabe. Jesus e o rei Davi. Mas nós vamos ver isso lá no tópico 3 especificamente. Bom, meus amados, a introdução ela chama atenção para nós que Josué indaga o povo e toma decisão pela sua família. Noé não salvou o mundo, mas construiu a arca e salvou a sua família. Raabe não salvou toda a população de Jericó, mas salvou a sua família ao crer em Deus. É interessante que, ao ler essa introdução, me chama a atenção que nossa maior e primeira preocupação deve ser a salvação da nossa família. Então, quando Josué indaga o povo e ele toma a decisão pela sua família, Josué estava dizendo: eu tenho sido exemplo na minha casa, e através do meu exemplo, minha família tem seguido ao Senhor. E a nossa casa vai continuar servindo ao Senhor. O que vocês vão fazer é a escolha de vocês, mas a nossa casa, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Nós podemos decretar isso também nas nossas vidas. Nós que servimos ao Deus poderoso, ainda que por algum momento, por algum motivo, algum de seus filhos, algum dos seus esteja hoje fora da presença de Deus, creia, continue crendo, continue buscando que Deus pode também te dar o privilégio de muito em breve dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O segundo ponto vai falar de Noé, que não salvou o mundo. As pessoas não acreditaram no que Noé pregou. Mas eu fico vendo que Noé, ele serviu de exemplo para os seus filhos. A primeira característica que me chama a atenção em Noé é que ele foi sim um pai exemplar. Por que ele foi um pai exemplar? Porque quando Deus mandou entrar na arca, ele com a sua família, os seus filhos obedeceram. Os seus filhos acreditaram e viram no seu pai aquilo que ele estava pregando. Isso é muito interessante, porque não adianta pregar da boca para fora, nós precisamos viver como exemplos. Um ditado no mundo já diz que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. E isso é uma verdade. Noé se tornou um exemplo para a sua família, de forma que ao entrar na arca, seus filhos poderiam ter escolhido ficar com o mundo, mas eles viram que a salvação estava com Deus de seu pai. E creram naquilo que seu pai serviu de exemplo a vida inteira. E Raabe, por fim, não salvou a população de Jericó. Inclusive, ela foi até ameaçada ali no primeiro momento por guardar os espias, mas ela salvou a sua família. Ela se preocupou em salvar a sua família. Bom, meus amados irmãos, então são esses 3 tópicos que nós vamos avançar no estudo da lição hoje, esses 3 personagens bíblicos, Josué, Noé e Raabe. E falando um pouquinho sobre a introdução, me veio à mente o texto de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, que já foi citado no trimestre, por mais de uma vez inclusive, mas vale a pena nós lermos novamente esse texto, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, porque justamente ele está diretamente ligado com essa questão da família. Versículo 8 diz o seguinte: mas se alguém não tem o cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Ele é pior do que o pagão, aquele que não acredita em Deus. Então, aqui nós vemos 3 personagens bíblicos, que a sua primeira decisão foi salvar a sua família, cuidar da sua família. Bom, tópico primeiro, Josué toma decisão pela sua família. Após Josué exercer com brilhantismo que Deus entregou nas suas mãos, o que Deus havia entregue nas suas mãos? A liderança do povo após a morte de Moisés. Então Josué se tornou um líder com característica marcante de ser exemplo entre o povo. Ele se tornou um líder com uma característica muito forte de ser aquele líder que fez com que Israel entrasse na Terra Prometida, direcionado por Deus, mas foi aquele líder que liderou a nação de Israel na entrada da Terra Prometida e ao herdar as promessas de Deus para a sua vida. Como comandante militar do exército de Israel, levando o povo a entrar em Canaã. Agora, como líder espiritual, ele aconselha o povo a guardar os mandamentos escritos no livro da lei de Moisés, lá em Josué 23, versículo 1 e versículo 6. E a se esforçar e responder positivamente a quem gostaria de servir. Então é interessante, meus irmãos, que Josué, ele aconselha o povo a permanecer fiel a Deus, a servir a Deus,
e a meditar na palavra de Deus. Está lá em Josué capítulo 23, versículo de 1 ao 6, que fala que Josué orienta o povo a meditar na lei de Moisés. Mas por que Josué está replicando isso agora, está transmitindo essa mensagem agora? Porque se a gente voltar um pouquinho lá no capítulo 1 de Josué, versículo 8, nós vamos ver o próprio Deus falando com ele. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenham cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então te farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Então, no capítulo 1, o próprio Deus, no versículo 8, está orientando a Josué a permanecer firme na palavra de Deus, a não se desviar, a meditar. E agora Josué está transmitindo esse mesmo ensinamento que ele ouviu do próprio Deus, anos mais tarde, quando o povo estava prestes a cada um ir para sua casa, a também permanecer meditando na palavra de Deus. Outro ponto aqui, completando, ele sabia que não podia tomar a decisão unilateral por todo Israel, mas ele toma a decisão pela sua família e aconselha que eles façam o mesmo, esperando, é claro, uma resposta como a sua. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É interessante que mesmo como líder de Israel, mesmo como líder militar, líder político, líder religioso, Josué ele não pode tomar a decisão da escolha em relação a quem servir. Porque Deus, quando cria o homem, Deus dá o livre-arbítrio ao homem. E esse homem dotado de livre-arbítrio agora, ele pode escolher se ele quer servir a Deus ou não, ou servir aos deuses desse mundo. E Josué chama a atenção do povo justamente para isso. Vocês podem escolher quem que vocês querem servir. Ao Deus dos nossos pais, que nos tirou do Egito, ou aos deuses dos egípcios, dos amorreus, de todos esses povos que foram eliminados aqui da terra. Então o povo de Israel estava diante da decisão: adorar o verdadeiro Deus ou adorar os deuses falsos, Deus com D minúsculo. Mas Josué só podia nesse momento aconselhar, ele não podia tomar a decisão precisava ser tomada individualmente. É interessante, meus irmãos, porque filho de peixe pode ser peixinho, filho de crente não é crentinho. Ele precisa aceitar a Jesus, ele precisa ter um encontro com Jesus. Mas os seus filhos, os nossos filhos, só terão esse encontro com Jesus se nós, enquanto pais, que somos exemplos para eles, os conduzirmos no caminho correto. Essa semana, um dirigente de uma congregação, conversando com ele falando justamente sobre isso. Não adianta os pais quererem que os filhos permaneçam no caminho quando crescem, e quando ele é criança, o pai simplesmente não leva ele para a escola dominical, ou simplesmente deixa a criança lá e volta e não participa. Qual tem sido o exemplo? Como que eu posso querer que minha filha, por exemplo, participe da escola bíblica dominical se ela não vê essa atitude em mim? Se ela não vê o mesmo desejo no meu coração, a mesma vontade, a mesma prática? Então nós, como pais, precisamos, assim como Josué, servir de exemplo. Josué estava dizendo: assim como eu ouvi do próprio Deus, anos atrás, que eu deveria meditar na sua palavra, e eu obedeci a voz do Senhor, agora eu quero transmitir a vocês também que vocês precisam obedecer a palavra de Deus. Bom, 1.1. Tomada de decisão pessoal. Eu, primeira pessoa do singular, eu assumo em primeiro lugar o compromisso. Eu servirei de exemplo para os demais. Exemplo de vida não é garantia de que será seguido, isso é muito interessante, mas é consciência do dever cumprido. O filho pródigo, em determinado momento da sua vida, ele resolve viver a sua própria vida. Mas mesmo longe, mesmo distante, mesmo lá alimentando porcos, em determinado momento da sua história, ele se lembra como era viver na casa do pai. Então, servir de exemplo não nos dá garantia que os nossos, futuramente, estarão no caminho do Senhor. Mas a marca de que eles devem estar, o exemplo a ser seguido por nós, eles precisam ter. Bom, nenhum sucesso, eu comentei isso, coloquei antes frisando, mas é consciência do dever cumprido. Nenhum sucesso alcançado suplanta a minha família, nem o meu relacionamento com meu Deus. Josué chama atenção afirmando que quem vence as batalhas por nós é Deus.
Devemos ter em mente que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. 2 Coríntios 10:4 fala isso. O povo precisava voltar-se para Deus, pois eles já tinham presenciado grandes bênçãos e vitórias das batalhas. Nós somos propensos a esquecer os benefícios, somos ingratos por natureza. Josué se coloca como exemplo para as futuras gerações. Nós somos responsáveis por ensinar a nossa descendência. Então, no tópico primeiro, 1.1, Josué chama a atenção que a sua decisão, o seu exemplo, deveria ser seguido pelos seus filhos e pela sua casa. E voltando um pouquinho aqui o texto quando fala, devemos ter em mente que as armas da nossa milícia não são carnais, me veio à mente também Efésios capítulo 6, principalmente versículo 10 em diante, quando trata da armadura do crente, quando trata da armadura de Deus no cristão. Nós devemos estar preparados para enfrentar o dia mau, para enfrentar as adversidades da vida, para enfrentar os balanços do barco quando a gente está dentro da arca. O comentarista coloca aqui ainda que Josué, na qualidade de líder, sabia que poderia influenciar o povo a voltar-se para Deus, e foi isso que ele fez. Então, depois de entrar na terra prometida, tomar posse e morar em casas permanentes, e não mais em tendas que montavam e desmontavam no deserto, Josué consulta o povo acerca de quem eles queriam servir. Antes da resposta, ele procura esclarecer ao povo que os deuses de seus pais escravizaram no Egito por 400 anos e que Deus verdadeiro trouxe o povo à terra que emana leite e mel. Ele livrou o povo de Israel no Mar Vermelho, onde passaram a pés enxutos, abençoou no deserto, abriu o rio Jordão para o povo passar. Deus derrubou uma grande muralha para o povo herdar a terra que ele mesmo havia jurado aos seus pais que lhe daria. Ou seja, Josué começa a lembrar ao povo as maravilhas que Deus já havia feito por ele. E aí, a partir dessas maravilhas, Josué estava dizendo: permaneçam fiéis ao Senhor, porque esse é o verdadeiro Deus que os tirou da terra do Egito e que os fez herdar a promessa. 1.2. Tomada de decisão coletiva. Então, primeiro, fala da decisão pessoal. Cada pessoa precisava tomar a sua decisão. E Josué faz isso. Primeiro ele fala, eu. Depois ele fala, e a minha casa. Então, a decisão pessoal de Josué era, eu. Em primeiro lugar. Talvez você está nos acompanhando essa manhã, participando conosco da Escola Bíblica Dominical, e a sua família ainda não está servindo a Deus ou se encontra desviado dos caminhos do Senhor. Deus espera que a primeira decisão venha de você. Que você possa, como Josué, dizer, primeiro eu, vou servir a Deus. E juntamente comigo toda a minha casa vai servir o Senhor. 1.2 chama a atenção, o título é Tomada de Decisão Coletiva. Primeira pessoa do plural, serviremos. Nós, né? Uma das coisas mais lindas e importantes que temos na vida é a nossa família. O ministério começa dentro de casa. Cuidar dos seus é uma obrigação. 1 Timóteo 5,8 foi o que nós lemos. Governar a sua própria casa é um pré-requisito. Vamos lá em 1 Timóteo 3, 4, 5, que fala dos pré-requisitos daquelas pessoas que querem servir a casa do Senhor, querem ser obreiros na casa do Senhor. Irmãos, infelizmente nós temos muitos obreiros que têm feito, né, até com bastante alegria a obra do Senhor, mas têm se esquecido da sua família. Não adianta nada, a Bíblia nos chama a atenção que nós devemos primeiro prezar pela nossa família. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4 e 5, fala para nós o seguinte: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Essa é uma pergunta que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele chama a atenção. E aqui ele está falando dos deveres dos bispos, dos diáconos, ou seja, os obreiros na casa do Senhor. Né? Eu estava ouvindo semana passada um testemunho de uma pessoa que ele era pastor de uma determinada igreja e ele saía muito cedo de casa, correndo, ou antes do culto à noite, para abrir a igreja e deixar tudo preparado para o culto. Mas não se preocupava em deixar para trás de ônibus a sua esposa com filho pequeno e bolsa. E aí vem o seguinte questionamento, né? Será que essa é a forma correta? Será que é isso que Deus espera de nós? Será que eu não poderia pedir uma outra pessoa para abrir a igreja para que pudesse levar juntamente minha família comigo? Então nós devemos pensar nisso. Bom, versículo 3, 4, capítulo 3, versículo 4 e 5 fala, nós já lemos, o comentarista coloca, não adianta ser bom para as pessoas de fora se você
não é bom para a sua família. Não adianta ser educado e respeitoso com as pessoas de fora se você não faz isso com a sua família. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria casa? Um outro comentário aqui do pastor Valdir diz: a decisão exige urgência. Escolhei hoje a quem servais. Não é daqui um mês, um ano, 5 anos. Ninguém sabe o que cada dia nos reserva. O dia de amanhã não nos pertence. Por isso, o tempo urge e enquanto vivermos teremos responsabilidades para com os nossos filhos. Nunca deixamos de ser pais, nem eles deixam de ser filhos. Se forem casados, não podemos interferir ou intrometer no seu casamento, mas podemos aconselhá-los, pois se caírem em armadilhas ou em situações embaraçosas, não teremos consciência pesada pelo resto da vida por não ter avisado. Então, o que o pastor coloca aqui, o comentarista coloca justamente a nossa responsabilidade é conduzi-los ao caminho certo. Isso precisa ser feito. Bom, 1.3, né? A hora já está passando muito rápido. Fala da tomada de decisão acertada. Então, olha só, 1.1 fala da decisão individual. Josué fala eu primeiro. 1.2, Josué fala da tomada de decisão coletiva. E a minha casa. No 1.3, vai destacar que a decisão, tanto individual quanto coletiva, foram acertadas. Serviremos ao Senhor, foi o que eles falaram. A minha casa, primeiro depois a minha casa, serviremos ao Senhor. Josué não está dizendo, eu vou servir ao Senhor. Josué está dizendo, eu, juntamente com toda a minha família, serviremos ao Senhor. Bom, futuro do presente, né? Serviremos ao Senhor, futuro do presente. Quando o líder espiritual toma uma decisão acertada, o povo se alegra e Deus vence as batalhas por nós. A declaração exerceu grande efeito, influenciou as pessoas, deu consistência e impactou as pessoas ao redor. Ele mostrou que só existiam 2 opções: servir aos deuses dos seus antepassados ou Deus verdadeiro, seus deuses antepassados ou Deus verdadeiro. Ao ser confrontado, o povo fez a escolha certa. O povo responde para Josué no capítulo 24, versículo 24 e 25. O povo responde: serviremos ao Senhor nosso Deus. Então é interessante que Josué se mostra como exemplo, fala que ele e a sua casa servirão ao Senhor, e ele deixa a pergunta para o povo: o que vocês querem fazer? Qual o objetivo de vocês daqui para frente? Deus cumpriu a sua promessa, Deus nos colocou na terra que emana leite e mel. Deus tem cumprido promessas na nossa vida. Qual é o objetivo de vocês daqui por diante? Eles respondem no versículo 24 e 25. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Versículo 25. Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo e lhe o pôs por estatuto e direito em Siquém. Então Josué, naquele dia, ele faz então um acordo com o povo. Josué, naquele dia, então, ele assume ali um compromisso com o povo, que o povo serviria a Deus. Bom, completando aqui 1.3, então Josué ordena que o povo jogue fora os deuses estranhos e se incline de todo o coração ao Senhor, Deus de Israel, porque ele é santo e não aceita misturas. O próprio capítulo 24 de Josué, versículo 23, fala justamente isso para nós. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. O suplemento que o professor fala: a escolha deve ser feita de forma consciente, com lucidez, espontânea, sem coação. Ninguém deve ser forçado a tomar a decisão de servir ao Senhor. Então Josué ordena, já lemos essa parte, todos têm o livre-arbítrio, o direito de escolha, o poder de decisão. Só que cada um de nós dará conta de si mesmos a Deus no juízo final. Pois todos serão chamados à prestação de contas. Deus não deseja que ninguém seja forçado ou obrigado a aceitá-lo, adorá-lo ou prestar-lhe culto. Mas é o líder que deve tomar decisão e posição diante da família e da sociedade. Independente da aceitação ou não, a obrigação do líder é maior do que a de todos, pois para isso que ele foi escolhido. Então, ser líder não é um prêmio,
mas uma enorme responsabilidade. Se a decisão dele for fraca hoje, dificilmente terá um futuro forte. Então, o papel do líder naquele momento era tomar a decisão acertada. E ao tomar a decisão acertada, conduzir o povo no mesmo exemplo que eles. Bom, meus irmãos, esse foi o nosso tópico primeiro, que falou justamente do exemplo de Josué, tomando a decisão acertada por ele e pela sua família. O tópico 2 da nossa revista vai falar sobre Noé, que salva a sua família ao construir a arca. Deus manda Noé construir a arca e dá especificações. Deus então foi o engenheiro e o projetor, e Noé apenas o executor do projeto. Muito interessante, porque lá em Gênesis capítulo 6, Deus ele dá as medidas, a forma como a arca tinha que ser construída, quantos andares ela deveria ter, quantas portas, ela só tinha uma porta. Então toda a estrutura, todo o contexto, toda a planta de construção da arca foi dada pelo próprio Deus. Noé apenas foi o executor, Noé apenas pegou a planta e construiu aquilo que Deus havia lhe orientado. Por que Noé achou graça aos olhos do Senhor? E a pergunta é, por que Noé foi o executor do projeto? Porque Noé achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis 6:8. Noé era um homem justo e íntegro em suas gerações e andava com Deus. O mundo estava corrompido. O mundo estava vivendo uma crise tão grande, de tanto afastamento de Deus, tanta violência, tanto crime, tanta confusão, que Deus ele chega à conclusão. Falou, olha, eu me arrependo de ter criado um homem e eu vou destruir essa humanidade. E ele coloca Noé como pregoeiro da justiça. Noé ficou pregando por aproximadamente 100 anos, dizendo que viria um tempo que somente quem estivesse dentro da arca seria salvo. E essa arca tipifica Jesus hoje. Somente quem estiver em Jesus vai ser salvo. Noé era um homem íntegro em suas gerações e tinha uma característica importantíssima. Noé andava com Deus, assim como Enoque. Noé também andava com Deus. É interessante, meus irmãos, porque a Bíblia não fala que o homem é abençoado porque Deus anda com o homem. Porque o papel de Deus, a parte de Deus, o contrato, costumo dizer que é um contrato. A parte de Deus já está sempre assinada. Falta nós cumprirmos a nossa parte. Por isso que a Bíblia vai dizer que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. E agora nós lemos no capítulo 6 que Noé andava com Deus. E Deus viu graça em Noé. Deus achou graça em Noé por ser um homem justo que andava com Deus. Noé fez tudo conforme Deus lhe ordenou. O Senhor continuou querendo colocar o seu povo na arca e fechar a porta por fora. A arca só tinha uma porta, tipifica Jesus, a única porta de salvação. Então é interessante porque quando Deus manda Noé construir a arca, ele manda construir apenas uma porta. Mas essa porta não deveria nem ter corda para ser puxada por dentro, ela não seria fechada por dentro. Essa porta seria fechada por fora. O próprio Deus fecharia a porta da arca. E tipificando Jesus, Jesus também é a porta de salvação, a única porta. E assim como Deus fechou a porta da arca por fora, Deus também quer que nós estejamos apoiados em Jesus, que é a arca da salvação. É a única porta de entrada para a salvação. Não existe outra porta para ser salvo. Bom, o 2.1 chama atenção para o simbolismo da família na arca. A arca de Noé simboliza renovação, restauração, proteção divina, abrigo seguro, refúgio de salvação, ou seja, é o símbolo da aliança e presença de Deus junto com o povo escolhido e símbolo da igreja. Representa também um lugar onde se guarda preciosidades, tesouro, riquezas, joias. O Senhor arrependeu-se de haver feito o homem sobre a terra, porque o mundo estava cheio de maldade. As pessoas só faziam coisas más e havia violência em toda a parte. E isso lhe pesou o coração, ao ponto de mandar o dilúvio e exterminar todos os seres que fizeram. Está lá em Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 7. A gente pode fazer a leitura para complementar. Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 7. Diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos do seu coração era só má. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e despesou-lhe no seu coração. E disse o Senhor: Destruirei sobre a face da terra
o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. A maldade, o pecado havia tomado uma proporção tão grande que Deus agora decidiu eliminar essa raça humana, eliminar os animais. Mas Deus viu que existia um justo na terra. E esse homem que andava com Deus era justamente Noé. E aí Deus poupa então Noé e a sua família da destruição que aconteceria. A arca então representa refúgio, nós lemos aqui salvação, restauração, representa também um lugar onde se guarda preciosidades, tesouro, riqueza, joias. O Senhor arrependeu-se de ter feito homem, foi o que nós lemos, isso pesou o coração. Mas Deus estabeleceu uma aliança com Noé e disse para ele entrar na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Está lá em Gênesis 6, versículo 18 e o capítulo 7, versículo 7. Versículo 6, versículo 18, capítulo 6, versículo 18. Mas contigo estabelecerei meu pacto, e entrarás na arca tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. Então nós vemos que Noé serviu de exemplo para toda a sua família. E também no capítulo 7, versículo 7, fala: E entrou Noé e seus filhos, a sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Bom, muitas foram as dificuldades enfrentadas por Noé e sua família. Não foi fácil ter paciência diante dos contrários, os murmuradores, os zombadores. Não foi fácil salvar a família diante de uma sociedade que oferece todos os tipos de pratos, manjares, de iguarias. Não foi fácil construir a arca. A construção durou cerca de 100 anos. A arca era um tipo de cruzeiro, um navio muito grande. Tinha 3 andares divididos em vários compartimentos. Noé já estava com 600 anos de idade quando começou o dilúvio. Então não foi fácil para Noé obedecer a Deus. Não foi fácil Noé pregar durante 100 anos e ser zombado. Não foi fácil os filhos de Noé serem zombados, mas uma coisa é certa. Os filhos de Noé resolveram dar mais ouvido ao seu pai do que aos amigos no mundo. Bom, o 2.2, então o 2.1 falou para nós do simbolismo que a arca representa. Um lugar de preciosidade, de tesouro. O 2.2 fala dos desafios de colocar toda a família na arca. As dificuldades enfrentadas por nós, os filhos crescem, casam e tomam seus caminhos. Agora, o que nos resta é joelhos dobrados, jejum e exemplo de vida. Exemplo de vida que nem sempre será seguido, mas é o nosso dever. Um filho pode sair da arca por um tempo, exemplo, filho pródigo. Mas se foi ensinado, vai cair em si e voltar. A arca tem hora que balança para lá e para cá, pela força das ondas, pelos ventos que sopram, pelo contrário, pelas ondas fortes. Mesmo com Jesus no barco, surgem as tempestades e o mar fica revolto. Então não é porque nós temos Jesus no nosso barco que nós vamos estar isentos de passar por a tempestade. Não. Mesmo com Jesus no barco, a tempestade ela pode acontecer. Mas quem tem Jesus no barco, o final vai ser feliz, porque ele repreende o vento e diz ao mar: cala-te, aquieta-te, e será uma grande bonança. Tem porta que Deus fecha para salvar a nossa família e nós não entendemos isso. Às vezes um emprego, uma porta que foi fechada, que estava te fazendo mal, estava te afastando da sua família, e às vezes até uma mudança de cidade, e a gente na hora não entende. Às vezes Deus fecha a porta, mas o milagre é para quem está do lado de dentro. Eu me lembro agora quando Eliseu, aquela mulher viúva de um profeta, vai até Eliseu e fala: Eliseu, meu marido morreu, ele era profeta, servia a Deus, e ele deixou dívida. E agora os meus filhos serão levados como escravos, lá em 2 Reis, capítulo 4. E Eliseu, direcionado pelo Senhor, ele orienta ela a pegar vasos emprestados. E além de pegar vasos emprestados, Eliseu orienta que ela vá para sua casa e feche a porta, juntamente com seus filhos. É no momento que ela fecha a porta, ela começa a derramar azeite e o milagre acontece. Então tem milagres que Deus quer realizar apenas para que a família saiba, para que a família participe. Então vai acontecer milagres que Deus só vai realizar quando nós fecharmos a nossa porta junto com a nossa família. Então Deus está nos convidando nesse dia a nos reunirmos, fecharmos a nossa porta. Fechar a porta não significa talvez só literalmente lá passar a chave para a porta. Mas o fato de fechar a porta
se chama a atenção de fechar as portas para as coisas do mundo e nos voltarmos exclusivamente para Deus que está junto conosco dentro da casa. Bom, o 2.3, então, que nós estamos lendo, nós acabamos de ler, o 2.2, perdão, que fala que às vezes o milagre é para quem está do lado de dentro. O comentarista coloca para nós o seguinte: Noé sabia que toda a sua família corria risco de perder a vida. Hoje sabemos também que toda a nossa família está correndo risco de perder a vida física e espiritual. Estamos vivendo os dias de Noé, sociedade corrompida, o mal prevalecendo nesse mundo. Uma sociedade corrompida, imoral, cheia de maldade e violência. A arca simboliza hoje a busca pela espiritualidade, o conserto do altar de Deus, a comunhão e a intimidade com Deus, e a sinceridade da fé em Deus, a obediência pelo temor a Deus, a separação do mundo para a santificação a Deus, a proteção pelo cumprimento dos mandamentos da palavra de Deus. Qualquer defeito que acontece na nossa arca, pode ter certeza que a falha é nossa e não do projetista. Somos nós quem estamos errando, mas temos uma boa notícia: ele é especialista em consertar a arca. Aleluia! Então, se acontecesse alguma falha na arca, não foi do projeto que Deus fez, mas foi do construtor, que foi Noé. Na nossa família, da mesma forma. Se tem alguma coisa errada acontecendo, a falha não está em Deus, a falha está em nós, que por algum motivo estamos deixando que a falha aconteça. Bom, meus irmãos, finalizando quase o tópico 2, né? A lição vem falar no tópico 2.3, ainda sobre Noé. As famílias enfrentam o dilúvio em pleno século XXI. Então a gente às vezes estuda a palavra de Deus e pensa que naqueles tempos foram dilúvios, foram dias conturbados, foram dias tenebrosos, mas nós também estamos vivendo dias parecidos com aquele. Né? O mundo jaz no maligno, o mundo caminha para o abismo, de mal a pior. E nós precisamos estar com a nossa arca preparada para acolher a nossa família. Nós precisamos, com a nossa arca preparada, resgatar e trazer salvação para a nossa família. Existem vários dilúvios arrastando as famílias e levando-as à destruição. Dia após dia ficamos sabendo de famílias sucumbidas pelas águas do dilúvio. Não águas literais, igual foi nos dias de Noé, que choveu 40 dias, 40 noites, e aquilo fez transbordar. Não. Mas as mazelas impostas pelo afastamento de Deus, pela falta de temor, infidelidades conjugais, divórcios de maneiras equivocadas, violências domésticas, entre outros. Ou seja, são todas as tempestades do século XXI. Todas as mazelas que têm atingido as famílias nos dias de hoje. Infelizmente, todas as famílias passam por intempéries. É o que eu falei lá atrás. Estamos todos no barco. No meio do oceano, pode ter tempestades, o barco pode balançar, as ondas podem bater contra o barco. Então, todos passam por mau tempo, tempestades e ventos contrários. Antecipar-se às crises é fazer a nossa parte. A sabedoria manda planejar o futuro. Então, olha só que interessante, nós devemos estar preparados para enfrentar as intempéries. Devemos estar preparados e resguardados para abraçar a nossa família, para trazer a nossa família para junto de nós. E aqui o pastor coloca também interessante que a sabedoria manda planejar o futuro. Aí a gente pode se basear naquele texto que basta cada dia ser mal, que a gente não pode acrescentar 1 centímetro à nossa altura. Concordo plenamente. Mateus capítulo 6, versículo 33, então, fala que nós devemos buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas todas serão acrescentadas. Então nós temos a convicção de que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Tiago, escrevendo, ele fala que nós só podemos dizer se vamos amanhã em tal lugar fazer tal coisa, se Deus quiser, se nós tivermos vida, porque a gente não tem o controle da nossa própria vida, né? Mas Deus o tem. Então a sabedoria, mas é uma coisa interessante que nós devemos planejar, nos preparar, cuidar do futuro em todos os aspectos, espiritual, aspectos financeiros, em vários aspectos da nossa vida, nós devemos estar preparados. Bom, o comentarista coloca aqui no 2.3, dizendo que Noé não salvou o mundo, mas pela fé salvou a sua família. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Noé tinha uma obediência singular à palavra de Deus. Deus faz aliança com quem tem intimidade e anda na sua presença.
A Arca de Noé mostra que é possível salvar a nossa família, desde que sigamos os princípios bíblicos. Então, se nós estivermos seguindo os princípios bíblicos, nós vamos salvar a nossa família. Depende da nossa ação, depende da nossa escolha, da nossa decisão. Deus faz aliança com quem tem intimidade e anda na sua presença. A Arca de Noé mostra que é possível salvar a nossa família, desde que sigamos os princípios bíblicos. Deus manda Noé passar betume por dentro e por fora, para impermeabilizar e tapar as brechas e não correr risco de entrar água. O betume é como se fosse é muito parecido com petróleo, né? Uma graxa, um petróleo, e ele serve justamente para proteger a madeira e isolar que ela entrasse água. Então, o interessante é que o betume foi passado por fora da arca e por dentro da arca, para que não houvesse brechas, para que não corresse o risco de entrar água na barca, na arca que o Senhor havia mandado Noé construir. Aquela embarcação só suportou porque estava revestida. Precisamos revestir a nossa família com proteção do Espírito Santo. Então nós devemos trazer a nossa família para dentro da arca. E assim como Noé passou o betume por dentro e por fora para não permitir que a água entrasse dentro da arca, nós precisamos da proteção do Espírito Santo ao nosso redor também, para não permitir que nada venha entrar. Bom, pois fora da arca só há destruição e morte. Então, meus irmãos, o tópico primeiro abordou sobre Josué, como exemplo para a sua família, como exemplo para o povo. O tópico 2 chama a atenção para a história de Noé, né? Noé, ele traz sua família para dentro da arca, a sua família é salva, mesmo que o mundo tenha se perdido. E agora, no tópico 3, já caminhando para o final, nós vamos falar sobre o exemplo de Raabe. O tópico 3, o título dele é Raabe preserva a sua família pela fé. Josué, quando ele entra na Terra Prometida, Deus coloca Josué na liderança do povo, ele vai entrar na Terra Prometida, eles passam o Jordão. E logo assim que passa o Jordão, eles precisam começar a guerrear agora para conquistar aquilo que Deus havia prometido que lhes daria. E o primeiro grande desafio do povo, militarmente falando, era justamente combater contra uma cidade que era muros muito fortes. Os muros de Jericó eram altos, eles eram duplos, eles eram largos, de forma que era possível que existia casas em cima do muro. Tamanho era a largura do muro, tamanho a espessura dele, tinham casas construídas sobre o muro. E o caso do exemplo de Raabe é uma casa dessa. E aí Josué, então, ele separa dois espias, dois homens, que ele ordena que esses homens vão até a cidade de Jericó, entrem lá disfarçados, entrem lá para conhecer, para analisar e trazer uma resposta, para que pudesse ser montada uma estratégia militar. Humanamente falando, era impossível que o exército de Israel destruísse aqueles muros. Eles não tinham armas nem equipamentos suficientes para aquilo. Realmente se tratava de uma cidade muito fortificada. Mas Deus deu uma estratégia. Depois a história vai dizer que Deus deu uma estratégia de Josué. E através da estratégia do povo marchar em volta da cidade, as muralhas caem por terra e Deus dá vitória ao seu povo. Mas o interessante é que ao entrar nessas cidades, esses homens começam a ser perseguidos por aqueles habitantes daquele lugar, que estavam curiosos por que eles estavam ali. E ele se abriga, então, ele é protegido por uma prostituta. Raabe era uma meretriz, uma prostituta, e aqueles homens, então, são protegidos dentro da casa de Raabe. Ela os esconde ali, para que eles não fossem mortos. Interessante que ela faz um acordo com eles, Eles se comprometem com ela que todos aqueles da sua família que estivessem dentro da sua casa seriam salvos. Quando Deus manda Noé levar para dentro da arca a sua família, é porque Deus daria salvação à família dentro da arca. Quando Deus manda Josué juntamente com toda a sua família servir ao Senhor, porque Deus daria salvação à sua família. E aí no tópico 3, vai falar justamente que Raabe preserva a sua fé, sua família pela fé. Ao assumir o lugar de Moisés, Josué enviou mais 2 homens secretamente para cumprir a tarefa de espiar a terra prometida, com o propósito de conquistá-la. Está lá em Josué capítulo 2, versículo 1. Eles foram parar na casa de uma meretriz chamada Raabe, que os ocultou e ajudou os espias a observarem Jericó. Mas numa troca onde a sua vida seria poupada,
e também teria promessa estendida em favor dos seus familiares. É interessante, meus irmãos, que quando Raabe ela toma ciência que aqueles homens eram do povo de Deus, ela relata para aqueles homens que já havia chegado até ela a fama do Deus que eles serviam e que ela tinha plena convicção que toda a terra pertencia ao Senhor e que mais cedo ou mais tarde a cidade de Jericó seria também destruída. Ela tinha essa convicção, ela creu dessa forma. Bom, e aí no tópico, na introdução, então, fala que ao assumir o lugar de Moisés, ele manda, e ela troca, então, ela faz um combinado com eles, que sua vida seria poupada e também teria promessa estendida em favor dos seus familiares. 3.1. Os juramentos espias precisavam de um sinal. Né? Raabe pede um sinal certo aos espias. Precisamos deixar claro que as condições sugeridas por ela era para vida por vida, ou seja, a vida deles responderia pela vida dela e de seus familiares. Então os espias disseram para Raabe que ela deveria colocar um cordão de um fio de escarlata, um tecido vermelho, à janela, por onde os fizesse descer e colocar todos os seus familiares dentro da casa. Não deixe nenhum de fora da porta. Se assim não fizeres, nos desobrigaremos desse juramento. Então, aqueles homens ali, eles fazem um juramento para Raabe. Todos os descendentes, todos os seus descendentes, toda a sua família que estiver dentro da sua casa, dentro das portas, eles serão poupados. Aqueles que estiverem fora, nós não temos compromisso com ele. E é interessante que as muralhas caem, os muros caem, mas a casa de Raabe, onde estava ela e a sua família, permanece intacta, protegida pelo Senhor. Bom, o comentarista coloca que Raabe recebe os espias em Jericó, em sua casa, sobre os muros, e os esconde no terraço, entre as canas de linho colhido e colocadas para secarem empilhadas. Um ato de bravura em meio a uma situação nebulosa. Raabe arriscou a sua própria pele para salvar a sua família. Pela escolha de Raabe, ela não só salvou a sua família, a sua vida, como recebeu de Deus o perdão de seus pecados. E salvou toda a sua família ao crer no Deus Todo-Poderoso. Então Raabe, ela não somente salvou a sua vida, através da atitude de fé dela, de proteger os homens de Deus, mas ela também aceita o Deus Todo-Poderoso como seu Salvador. E a Bíblia vai narrar que ao tomar a decisão, ela faz parte agora do povo de Deus. Né? E é interessante que nós vemos uma mulher que era prostituta, desprezada pela sociedade, não podia talvez sair nas ruas, não podia conviver com outras pessoas, porque vivia uma vida de pecado, de prostituição. Mas essa mulher, quando ela tem um encontro com Deus, quando ela se volta para as coisas de Deus, interessante que não fala só porque ela salvou os espias, não. Mas é porque ela teve um encontro verdadeiro com Deus. Ao ter esse encontro com Deus e fazer Deus também o Deus da sua vida, essa mulher agora, ela também, além de ser salva, mas a sua história é mudada. A sua vida é mudada. A sua família é transformada. Ela não só salva a sua vida, como salva a sua família, mas também se torna uma pessoa honrada, uma mãe zelosa, uma mãe que a partir da sua descendência vai vir o rei Davi e posteriormente a genealogia de Jesus. Então, quando Deus tem propósito, quando tem pessoas com o coração quebrantado, dispostas a ter um encontro verdadeiro com Deus, Deus muda a sua história, Deus transforma a sua história. Uma história, um passado de derrota, de crime, de erro, de prostituição, num futuro de glória. Então a história de Raabe também serve para nos chamar a atenção, caso tenha alguém assistindo essa aula nesse dia, participando dessa aula, que acha que para você já não tem mais solução. Deus transforma aquilo que não pode naquilo que pode. Deus muda a quadra se preciso for. Bom, 3.2, Raabe reconhece que Deus está com o seu povo. Ao reconhecer que o Deus dos espias estava com eles, que havia dado aquela terra e fez com que secar as águas do Mar Vermelho, os seus corações desmaiaram e não lhe tinha mais ânimo. Então Raabe declara e aceita que o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Olhando com os olhos carnais, jamais poderíamos esperar que uma prostituta poderia ajudar nos planos de Deus
e Deus, em contrapartida, salvar a sua alma juntamente com toda a sua família. A história de Raabe nos ensina que a família precisa estar juntas, com união de propósito. Igual no Salmo 133, que fala: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E no vínculo da paz, Efésios 4:3. Eu quero só fazer menção aqui do Mateus capítulo 1, versículo 5, justamente onde nós vamos ver a referência a Raabe. Mateus capítulo 3, versículo 5. Mateus é interessante, capítulo 1, versículo 5. O Evangelho de Mateus ele é escrito primeiramente para os judeus, para que os judeus conhecessem sobre Jesus. Cada evangelho tinha um propósito, e o de Mateus ele é escrito justamente para o povo judeu. E o povo judeu ele tem uma característica de ser patriarcal, ou seja, na genealogia dos filhos, seus filhos não constam o nome das mães, só os pais. A genealogia dos seus filhos, se for escrever a genealogia de alguém, judeu, eles vão se preocupar muito em escrever pelo nome dos pais. Mas a Bíblia, quando Deus muda uma história, essa história ela não causa impacto só na sua vida, mas nas pessoas no futuro, as pessoas que convivem com ele, os pais, familiares e tudo mais. Mateus capítulo 1 está falando então da genealogia de Jesus. Mateus está apresentando ao povo judeu como é a genealogia de Jesus. Ele vem citando nomes de homens. Se a gente pega o versículo 1, fala: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. E assim vai. Mas quando chega no versículo 5, fala: e Salmão gerou de Raabe a Boaz. Boaz gerou a Ruth, de Ruth a Obed. E Obed gerou Jessé, que era o pai de Davi. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, que foi de mulher de Urias. Então o versículo 5 ele fala que gerou de Raabe e também de Ruth, aquela prostituta, aquela mulher que até então não tinha a permissão de fazer nem parte da sociedade, ela agora se torna participante da genealogia de Jesus. Os seus descendentes vai vir Jesus, humanamente falando. Bom, o 3.2 Raabe fala que no comentário 3.2, Raabe foi salva, entendeu o plano de Deus para o seu povo. Figuradamente, é como se uma pessoa hoje, cheia de mazelas e pecados, aceitara Jesus como seu Salvador e Senhor. A Bíblia diz que quem confessa as suas transgressões e deixa, alcançará a misericórdia do Senhor. O seu passado será apagado e lançado no mar do esquecimento. Então, quando nós nos voltamos para Deus, quando nós aceitamos ao Senhor de todo o nosso coração, os nossos pecados são apagados, é lançado no mar do esquecimento, e a misericórdia de Deus ela transforma as nossas vidas. Às vezes você está participando e hoje Deus te colocou diante dessa tela, do computador, do celular ou da televisão, participando dessa aula, e você está dizendo para você mesmo que para você não tem mais solução. O seu pecado é muito grande, o seu erro é muito grande. Mas Deus está dizendo para você através dessa aula: olha o que eu fiz na vida de Raabe, uma mulher designada talvez a morrer na sarjeta, a morrer desprezada. Mas essa mulher, a partir do momento que ela teve um encontro com Deus, a sua vida é transformada. Então, para você tem jeito sim, para sua família tem jeito sim. Deus pode mudar a sua história. Creia nisso. Tenha um encontro com Deus. Volte-se para Deus, porque Ele pode transformar a sua família e a sua casa. Bom, chega no fim, 3.3. As nossas escolhas determinarão o nosso futuro. O pastor Walter sempre dizia que do nosso futuro depende das nossas decisões hoje. Aquilo que você decide hoje, você vai colher frutos no futuro. Se a decisão for boa, serão bons frutos. Se a decisão for má, serão frutos ruins. Raabe fez a escolha segura, sábia e com fé, na qual contempla toda a sua família. Tem muita gente brincando com as escolhas da vida, esquecendo que haverá consequências. A escolha é feita com liberdade, mas todos deverão arcar com os resultados. Nós temos condições de mudar a história da nossa casa e da nossa família. O nosso exemplo de vida fala mais alto que as nossas palavras no seio da nossa família. Então, está chamando a atenção que, por exemplo, nós temos que ser mais exemplos e às vezes nem falar tanto.
Tem hora que falar já não dá efeito, então você precisa demonstrar, ser exemplo de fato. Não adianta, toda decisão será confirmada pelas atitudes. Não adianta dizer que é fiel a Deus se as ações não confirmam o que você fala. Raabe foi justificada por sua fé e obras. Lá em Tiago capítulo 2 fala sobre isso. Se você não faz, não adianta ensinar. É um perigo a omissão dos pais em relação aos filhos e dos filhos em relação aos pais. Não podemos ser relapsos em não tomar decisão favorável à nossa família. O comentarista coloca para nós que a bênção foi tão grande que Raabe passa a constar na genealogia de Jesus, foi o que nós lemos. Foi citada na Galeria dos Heróis da Fé, Hebreus 11, 31. Vamos ler lá o que ele fala sobre Raabe. Hebreus 11, 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Onde pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, porque ela em paz acolheu os espias. Conclusão, né? Aprendemos com Josué, Noé e Raabe que nunca devemos negligenciar uma decisão tão importante. Que Deus nos dê graça para conservar a nossa decisão ao lado dele e levarmos a nossa família aos pés do Senhor. Amados, ao finalizar esse trimestre tão proveitoso, tão profundo para nós, de tanto ensinamento, nós possamos ter em mente que assim como os 3 personagens bíblicos se voltaram para Deus e tiveram suas famílias salvas e abençoadas, nós possamos seguir esse exemplo também. E que acima de tudo também nós possamos ser exemplos dentro das nossas casas, para os nossos filhos, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, que as pessoas possam ver em nós a presença de Cristo. Que Deus continue te abençoando a sua casa, a sua família, todos os seus negócios, seu trabalho, em todos os aspectos, mas em especial no fechamento desse trimestre. A minha oração é que Deus possa estar restaurando lares, transformando vidas, fortalecendo vínculos e abençoando poderosamente a sua casa. Eu quero fazer uma oração por você e pela sua casa, agradecendo a Deus pelo fechamento do trimestre, pedindo a Deus as bênçãos sobre a sua vida. E depois eu estarei só rapidamente mostrando a revista do nosso próximo trimestre, já para te deixar com gostinho de vontade de aprender, de participar conosco no próximo trimestre. Oremos. Amado Deus eterno Pai, somos gratos por esse trimestre que está se encerrando, por essa última lição, ó Pai, que através dos exemplos dos personagens bíblicos, ó Deus, nós possamos também querer e sermos exemplos, ó Pai. Possamos alcançar vidas sendo exemplos, ó Pai, para a Tua vontade, para fazer a Tua vontade, o Teu querer. Fica conosco, nos dê uma noite, um dia abençoado na Tua presença, uma semana abençoada que vai se iniciar. Nós possamos fortalecer a nossa fé em Ti, ó Pai. Que em todos os instantes nossas famílias possam ser fortalecidas. Quero te agradecer por esse trimestre maravilhoso que nós tivemos de aprendizado. E já te pedir, ó Deus, para o próximo trimestre, porque sabemos que o Senhor verdadeiramente já estará conosco, nos guardando, nos criando, nos dando ensinamento da parte do Senhor. Por tudo isso nós somos gratos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, e como eu estava comentando, só para finalizarmos aqui, essa é a revista do nosso próximo trimestre. Já se encontra disponível na nossa igreja. Creio que você também que não mora aqui em Juiz de Fora já deve ter chegado também na sua igreja. E ela vai falar sobre as ordenanças bíblicas, doutrinas fundamentais, imperativas aos cristãos para uma vida bem-sucedida de comunhão com Deus. Essa revista é escrita pelo Bispo Abner. Eu tenho certeza, já folheando ela, já com bastante curiosidade, vai falar de muita coisa boa, muito aprendizado. Então fica aqui o convite para o próximo domingo. Nós estaremos em todas as nossas congregações na Igreja Sede a partir das 8 horas, iniciando com ordenanças bíblicas no nosso novo trimestre. E você também está convidado a fazer parte dessa grande escola, a maior escola, que é a Escola Bíblica Dominical. Caso você não seja da nossa cidade ou não tenha possibilidade de estar indo presencialmente às 8 horas da manhã nas nossas igrejas, fica o convite também a partir das 10 horas da manhã estará sendo disponibilizado aqui também no nosso canal do YouTube a revista sobre o próximo trimestre. E a primeira aula, olha só que interessante, ordenança para crer e descer as águas batismais. Vamos aprender então sobre a crença e o batismo, da forma correta, como confessar
a forma de confessar pecados, que o batismo para quem crê em Jesus. Ou seja, tem muita coisa boa para Deus falar conosco através dessa revista. Que Deus abençoe sua vida. Eu novamente faço menção aqui do trimestre maravilhoso que nós tivemos, de aprendizado, muito especial esse trimestre. Que Deus fortaleça a sua vida, a sua casa, os seus vínculos familiares, que em todos os aspectos da sua vida você seja abençoado. Você tenha um dia abençoado, uma semana abençoada. Esse é o desejo do meu coração e a minha oração para você hoje nesse dia. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus.